esse estudo, tá certo? Compartilhem, né? Compartilhem o estudo, compartilhem grupos no WhatsApp, compartilhem grupos no Facebook. Espalhe a mensagem enquanto há tempo, porque a gente não vai ter muito tempo ainda, né, para pregar pela internet. Então que vocês espalhem esses vídeos, espalhem essas lives, para que as pessoas que não conhecem ainda as profecias, elas venham a conhecer, porque é de essencial importância que as pessoas saibam que o mundo está acabando, que Jesus está voltando. E a gente compartilhando, a gente vai espalhar também a curiosidade das pessoas, né? A gente vai instigar a curiosidade das pessoas para buscar, o que é isso aí que estão falando? Vão querer estudar, vão querer buscar para saber o que é. Então, tu que não tem coragem de falar na internet ou pregar na igreja, só o fato de tu estar compartilhando um vídeo, uma live, já ajuda muito na causa de Deus. Então, vamos orar para iniciar o estudo de hoje. Oremos. Nosso Pai eterno, louvado Senhor seja o teu santo e poderoso nome. Amém. Obrigada, Pai, pelo teu amor com nós. Que esse estudo seja regido pelo teu Santo Espírito. Que a tua paz reine sobre todas as pessoas que vão assistir esse estudo. Que teu Espírito Santo trabalhe em cada coração que vai assistir esse estudo. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, assim, eu leio um tópico, o Paulo lê outro. E assim nós vamos seguindo. Isso. Então hoje é o capítulo 2, sinais de que Cristo voltará em breve. A grande profecia de nosso Senhor. Cristo preveniu seus discípulos da destruição de Jerusalém e dos sinais que ocorreriam antes da vinda do Filho do Homem. Todo o capítulo 24 de Mateus. Então, se vocês quiserem tá anotando todas as passagens bíblicas, todos os textos que a gente vai dizendo aqui para vocês, seria maravilhoso, porque vocês depois, com tempo, com calma, vocês podem procurar, estudar, ler por vocês mesmos, né? Todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão esse evento. E a destruição de Jerusalém é usada para representar a última grande destruição do mundo pelo fogo. Então, lá em Mateus 24, quando Jesus preveniu os discípulos sobre a destruição de Jerusalém, ele estava falando muito mais para os nossos tempos do que para o tempo deles. Só que se ele falasse claramente a respeito da destruição do mundo todo, eles não iam suportar, né? Então ele usou essa dupla aplicação do cerco de Jerusalém para falar a respeito da queda de Jerusalém e posteriormente dos últimos dias, né? Que nós, dos últimos dias, nós entenderíamos, né, que seria para nós essa profecia também. E é muito mais para nós do que para aquele tempo. Ellen White fala que a profecia de Jerusalém, ela é muito mais para o tempo do fim do que para os próprios discípulos. Continuando. Cristo, no Monte das Oliveiras, enumerou os juízos terríveis que deviam preceder sua volta. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Creio eu que estamos no princípio das dores, né? Comparação aos princípios das dores de parto, né? Eu acho que a partir de 2020, que começou o coronavírus, né? Começou final de 2019. Começou na China, no final de 2019. E veio se alastrando pelo mundo inteiro. Em março, eu acho, já estava aqui no Brasil, né? Então, o coronavírus, eu creio que com o coronavírus foi um início, assim. Aqui fala sobre os juízos. É uma pequena amostra, né, dos juízos de Deus. São gotículas da taça de Deus que estão caindo. Né? E a gente vê ali também, né, guerras e rumores de guerra. A gente está ouvindo aí, né, da China com Taiwan, da Rússia com a Ucrânia, com os Estados Unidos. Está um embolamento ali, né? A gente está ouvindo burburinhos de guerra, né? Exato. E já fazem tempo, já, né? Exato. A gente tem a fome no mundo, né? Que é um dos grandes problemas do mundo, a peste, que é o que a gente está vivendo nos dias de hoje. E essa peste não vai acabar. Não. Né? Essa peste, a gente sabe, quem estuda as profecias, quem estuda a Bíblia, sabe que o início das dores, ela só vai aumentar. É como uma mulher em parto, então ela só aumenta. A dor, ela não passa até que o filho até Jesus voltar. Só vai se intensificando até que aconteça o parto, né?
Agora Ellen White fala aquilo que a gente acabou de dizer. Se bem que essas profecias tivessem tido cumprimento parcial na destruição de Jerusalém, aplicam-se mais diretamente aos últimos dias. Agora o Paulo mais para vai nós ler, do que para eles. Exato. Agora o Paulo vai ler sobre os sinais da volta de Jesus. Sinais no céu. Sinais nos céus, ó. Então haverá sinais nos céus. Ao fim da grande perseguição papal, declarou Cristo, o sol se escureceria e a lua não daria sua luz. Em seguida cairiam as estrelas do céu. E ele diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele, Jesus, está próximo às portas. Só deixa um tempinho aqui. Gente, quem está entrando agora, compartilha a live, por favor. Compartilha nos grupos que vocês conhecem, compartilha nas páginas, por favor. É uma grande ajuda para Deus, não é por mim nem pelo Paulo, é uma grande ajuda na causa de Deus vocês compartilharem a palavra. E depois ela vai para o YouTube também, né? Para o canal do YouTube também. Isso. Então isso que eu acabei de ler está em Mateus 24, 32 e 33, tá? A parábola da figueira. Aqui Jesus está falando o que para nós? Se vocês sabem quando tá chegando um verão, quando tá chegando uma tempestade, que os a sinais gente sabe, da natureza mostram o tempo e as estações que a gente está. Quando acontecer essas coisas é porque está próximo. Exato. Então se a gente sabe cuidar tudo isso, é só ler a palavra que a gente vai saber quando Jesus está voltando. E a gente está sabendo que Jesus está voltando. Muito próximo. Cristo deu sinais de sua vinda. Declara que podemos conhecer quando ele está perto. Às portas. Então aqui não diz que a gente vai saber o dia e a hora, mas diz que a gente vai saber quando tiver as portas. E a gente está vendo que está, né? Ele diz, daqueles que veem estas coisas, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Estes sinais apareceram. Agora sabemos com certeza que a vinda do Senhor está às portas. Agora, sinais na terra. A gente viu sinais no céu e agora vão ter sinais na terra também. Declara Jesus: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, nos lugares celestiais. Os lugares celestiais é o livro que falei. É o livro, desculpa. A gente pode ver essa declaração em Mateus 24, 29, Marcos 13, do 24 ao 26 e Apocalipse 6, do 12 ao 17. Os que contemplam estes prenúncios de sua vinda devem saber que está próximo às portas. Então a gente está vendo, né? Angústia entre as nações, tá havendo sinais no céu, a gente vê sinais a todo momento, né? E a gente vê com essa crise climática que eles estão falando muito, né? Que as nações estão angustiadas por fazer alguma coisa, né? Eles estão correndo atrás para curar a terra, né? Então a gente já vê esse prenúncio da angústia das nações, a fome. A fome, que tem muitos lugares que a mídia não chega, né? Que a mídia, por exemplo, a página compartilhou essa semana sobre a Venezuela. Ninguém mais fala sobre a Venezuela. A Venezuela tá lá, passando fome ainda. A África tá nos anos mais tristes da história. A África sempre foi um continente, né? Sim, sempre foi um continente muito pobre, com países extremamente pobres. Então, assim, eles estão vendo a pior época que é agora. Então, se eles sempre foram pobres, imagina o que eles estão passando agora, né? Continuando. E os países ricos hoje tem alguns que já estão, né, correndo atrás de alimento nas prateleiras, né? A gente viu notícias dos Estados Unidos, né? Exatamente. Que cada crise que acontece, a primeira coisa que acontece mesmo, esvaziar os supermercados e as outras pessoas ficam com fome, né? Aqui no Brasil mesmo, quem há uns anos atrás comia carne, não tá comendo hoje em dia, né? Claro que não é bom comer carne, não, maravilhoso, esse conselho de saúde, não é bom comer carne, mas eu tô falando em relação a dinheiro. Um dia nós vamos estudar esse conselho do regime alimentar também. Então assim, mas em relação ao dinheiro, né? Tem gente já comprando fogão a lenha e usando lenha porque não tem mais dinheiro para comprar gás. Então é o mundo todo já angustiado com a fome. E tem gente que comia carne de primeira que agora tá comendo carne de pescoço. Ontem, o valor que a gente viu, né? A gente não come carne, né? A gente foi no mercado
E a carne de segunda, a carne moída... Carne moída de segunda tava R$ 23,99 o quilo. Coisa que há um pouquinho de tempo atrás era 11, 12, 13 reais a carne de segunda, né? Não, e é carne moída de segunda. Que é pura gordura, a gente sabe. Quem já comeu um dia, né? Carne moída, a gente sabe. A Silene tá acompanhando a gente, ó. A minha mãe. Que minha privilégio, mãe. estudo de sábado em minha casa. Glória a Deus. Amém. É que a gente tá na casa da minha mãe, a gente não tá na nossa casa. Ó, mudou o cenário hoje. Ó. Geralmente é uma parede branca. Agora tem um armáriozinho ali. Eni Ramos comentou, é verdade. Então vamos continuar. Estranha e momentosa história está sendo... Olha só, presta atenção nessa frase. Estranha e momentosa história está sendo registrada nos livros do céu. Não tá acontecendo coisas que a gente fica assim... Nossa, que estranho! Que coisa esquisita isso! Não, vocês às vezes não vão dormir assim e para assim, sabe, aqueles momentos para pensar assim, o que tá acontecendo no mundo, na nossa vida, mesmo o que a gente viu na internet e pensa, que coisa estranha. A atmosfera das coisas, a natureza, tá tudo mostrando que alguma coisa tá para acontecer, entende? Tá tudo dando um prenúncio de que algo vai acontecer. Pessoal, compartilha a live, por favor. Ajuda a espalhar a palavra de Deus. Eventos que, segundo foi declarado, precederiam de perto o grande dia de Deus. Tudo no mundo está em agitação. Gente, tudo no mundo está em agitação. A economia está em agitação. O que mais está em agitação? A saúde, nem se fala. A crise climática. Crise climática, que agora é o assunto do momento, né? Tudo, absolutamente no mundo todo tá em agitação. Tudo tá sendo agitado, né? Tudo tá sendo sacudido. Sabe o que eu sinto? Tu lembra que a gente leu, eu não lembro qual é o estudo que a gente leu, que a gente tava escrito assim, ó, que tudo que pode ser sacudido será sacudido? Sim. A economia tá sendo sacudida, a saúde tá sendo sacudida, tá tudo que o ser humano... Os cristãos estão sendo sacudidos. Tudo que o homem depõe a sua fé e os seus tesouros está sendo sacudido. Isso é uma coisa pra gente começar a pensar, né? Tem um prenúncio de alguma coisa grande pra acontecer, né? Eu ia falar algo, mas eu me esqueci. A Ju disse que minha net tá horrível, sem conseguir acompanhar. Mas vai ficar gravado aqui no Facebook. Vai ficar gravado. A gente vai lançar no canal do YouTube também. Vai chegar pra ti na íntegra aí na live de hoje, tá? De um modo ou de outro. O próximo tópico são falsos profetas. Como um dos sinais da destruição de Jerusalém... Cristo havia dito, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Em Mateus 24:11, né? Que é todo um capítulo profético, né? Ergueram-se falsos profetas enganando o povo e levando grande número ao deserto, no cerco de Jerusalém, que foi a primeira... como é que diz? A primeira atribuição dessa profecia. Botando um parênteses, profeta não é só quem... tem direta que conversa diretamente com Deus e Deus fala e ele fala pro povo. O profeta é todo aquele que fala sobre Deus. Por exemplo, agora nós estamos profetizando, falando a vocês, entendem? Então qualquer um que fala sobre Deus é um profeta. Agora, ele é um falso ou um verdadeiro profeta? Se fala de acordo com o que Deus fala, é um profeta verdadeiro. O que fala na Bíblia? Pelos frutos os conhecereis. E também tem que falar sobre... a lei e o testemunho. A lei e o testemunho. Se assim não falar... Em Isaías diz isso. Isso. Vamos lá, continua. Então, como um dos sinais seria, né? Surgirão muitos falsos profetas. Ergueram-se falsos profetas enganando o povo e levando grande número ao deserto, lá no cerco de Jerusalém. Mágicos e exorcistas, pretendendo miraculoso poder, arrastaram o povo após si às solidões das montanhas. Mas esta profecia foi dada também para os últimos dias. Este sinal é o indício do segundo advento. Ó, interessante, né? Então, assim como os falsos profetas agiram lá antes do cerco de Jerusalém, os falsos profetas também agirão agora, antes, com a proximidade da segunda vinda de Jesus. Para confundir as pessoas. Lembrando que o profeta verdadeiro clareia, mostra o caminho, né? João Batista foi um profeta, ele aplainou o caminho para o Senhor, né? E tem aqueles profetas que são falsos que só jogam pedra no caminho para tropeçar, né? Exatamente. Então, continuando. Encontraremos falsas pretensões, erguer-se-ão falsos profetas, haverá falsos sonhos e falsas visões. Pregai, porém, a palavra.
Não vos desvieis da voz de Deus em sua palavra. Então aqui é um conselho que eu acabei de falar, né? O profeta de Deus fala da palavra de Deus, de Deus. Tem-me sido mostrados muitos que pretenderão ser especialmente ensinados por Deus e tentarão levar outros, e por erradas ideias de dever empreenderão uma obra que Deus nunca pôs sobre eles. O resultado será confusão. Busque cada um a Deus com mais fervor por si mesmo, para que possa compreender individualmente sua vontade. Nossa, essa frase pra mim ficou gravada em mim, essa frase, assim, desde a primeira vez que eu li. Aqui que diz assim, ó: busque cada um a Deus com mais fervor por si mesmo. Ninguém vai ser salvo pendurado no pé do outro. Para que possam compreender individualmente sua vontade. Por que o Espírito Santo nos aconselha isso? Porque nesses últimos dias tem se levantado milhares de pessoas com milhares de pregações. Doutrinas né? diversas. Na própria igreja adventista tem vários tipos de pregações e infelizmente muitas divergem uma das outras. Então como que a gente vai saber se essa pessoa tá falando a verdade ou não? Primeiro lugar, o nosso único guia tem que ser Cristo Jesus e a palavra de Deus e o Espírito de profecia. Isso. A gente tem que passar pelo crivo da palavra. Exatamente. A gente acompanhar pastores pela internet, até vocês mesmos assistindo, eu e o Paulo, eu peço para vocês, anotem os textos que a gente fala. Anotem os textos do livro de profecia, anotem o que a gente fala sobre a Bíblia, para que vocês leem com os próprios olhos de vocês. E mesmo assim, vocês têm de estudar sozinhos também, para ver se o que eu e o Paulo tá falando tá de acordo com aquilo que vocês estão estudando. Pedindo orientação do Espírito Santo sempre. Né? Até porque o Espírito Santo, ele não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é vários Espírito Santo, com várias ideias, é um Espírito Santo. A doutrina é uma só. Como a gente lê hoje na igreja, né? Há um só. Ah, tá em Efésios 4. Efésios 4. É que a gente... Efésios 4, 3 e 4, eu acho. Há um só Espírito, há um só batismo, há um só Senhor. Deus, há um só Senhor. Quer falar, mãe? Que a mãe tá ali. Achei que ela queria dizer qual é o versículo. Eu vou pegar a Bíblia pra mim. Então, assim, essa é uma parte muito importante do nosso estudo de hoje, porque tem surgido vários profetas de várias religiões e na nossa própria religião tem várias pessoas falando de várias coisas. Então, assim, minha gente, como que a gente vai saber quem tá falando a verdade e quem não tá? A gente só vai saber se a gente não for papagaio de pirata. Eu uso esse termo. O que é papagaio de pirata? Ficar repetindo o que os outros falam. Repetindo o que os outros pregam. Aqui, achei, ó. E se essa pessoa não tá pregando de acordo com a vontade de Deus? Né? Achou? Aqui, ó. Aqui tá falando da unidade da fé, né? Dizendo ali, ó. No verso 3... No verso 4, desculpa. Efésios capítulo 4, verso 4. Há somente um corpo e um Espírito Santo, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. O verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Verso 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Então não tem 3, 4 Espíritos Santos. Né? Então o que eu só. quero dizer com isso, não tem 3, 4 Espíritos Santos? É que não tem várias ideias sobre o mesmo assunto. Entende? Tem todo mundo que diz assim, todos os caminhos levam a Roma, tem esse ditado, né? Não, tem muita gente que diz que todos os caminhos levam a Deus. Sim, mas tem esse mas da na Roma verdade também. Todos os caminhos levam a Roma. Então assim, gente, a Bíblia é a verdade e a luz. Se não tá de acordo com a Bíblia, até o Espírito de profecia. A gente aceita o Espírito de profecia escrito pela profetisa Ellen White porque ela fala exatamente de acordo com a Bíblia. Nada do que ela fala é o contrário da Bíblia. Porque é o mesmo Espírito Santo. Porque é o mesmo Espírito. Outra coisa, vocês podem notar, a Bíblia, ela tem 66 livros. Ela é uma mini biblioteca. E sabe o que eu acho mais incrível da Bíblia? Que ela foi escrita num período mais ou menos de 1.600 anos. Não foi quase 2.000 anos, né? Eu sempre confundo 4.000 e 2.000. Quase 2.000 anos fala no estudo bíblico. São 1.600 anos. Tá, e num período, ela foi escrita num período de 1.600 anos. Então foram algumas pessoas que escreveram a Bíblia, em torno de 40 autores a Bíblia tem.
Aí vocês imaginam, Moisés, que eu acho que foi o primeiro autor, escreveu a mesma coisa que João, que foi o último autor. E o que isso nos mostra? Que é o mesmo Espírito Santo. Foi Moisés o primeiro que escreveu de Gênesis até... Sim, pois é, foi Moisés o primeiro e João o último. Então é o mesmo Espírito. Então é isso que a gente tem que ver. Que a fonte, que é Deus, que é o Espírito Santo, é a mesma. Então vamos continuar. Aqui no próximo tópico fala de uma experiência que Ellen White teve com um falso profeta. Eu não vou ler para vocês porque é bastante longo. Quem tem um livro pode ler. Aí aqui vem um ponto muito importante sobre o sinal da volta de Jesus. Esse é um sinal. A gente leu sobre o sinal no céu, sobre o sinal na terra, e agora a gente vai ler. A gente viu que os sinais no céu são o sol, a lua, a queda das estrelas. O sinal na terra, agitação, né? Das nações, rumores de guerra, pestes, né? Essas coisas. E esse aqui é um outro tópico agora da... Fala sobre a volta de Jesus. Glutonaria e intemperança, que quer dizer o quê? Comer demais e não ter controle, né? Sobre si mesmo. A glutonaria e a intemperança constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Satanás está ciente disso e tenta constantemente a homens e mulheres para que condescendam com a gula, à custa da saúde e mesmo da própria vida. Comer, beber e vestir-se tornam-se o alvo da vida para o mundo. Então, assim, o nosso objetivo, que era para ser a eternidade e ter uma vida santa ao lado de Jesus, se torna comer, beber e ter roupas, né? É para isso que as pessoas vivem hoje. Tal estado de coisas existia antes do dilúvio. Era isso que eu ia procurar aqui agora. E este estado de dissipação é uma das marcantes evidências da breve terminação da história terrestre. O quadro que a inspiração nos deu do mundo antediluviano representa muito verdadeiramente a condição a que rapidamente a sociedade moderna caminha. Sabemos que o Senhor virá muito em breve. O mundo está rapidamente se tornando como era nos dias de Noé. Bom, aqui a Ellen White escreveu isso aqui em 1800, se lá vai pedra, né? Então, 1800 assim, antigamente. Então, assim, naquela época, nossa, a moral ainda estava muito em cima. As mulheres se vestiam, né? Embora sempre teve pecado no mundo, nem se compara com hoje. E já tava uma depravação imensa. Agora imagina nos nossos dias, né? Ele se acha entregue à condescendência egoísta, o ser humano de hoje, né? O comer e o beber são levados a excessos. Os homens estão tomando as nocivas bebidas alcoólicas que os deixam transtornados. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Comer demais tira a razão. Né? Porque sai o sangue do cérebro, vai tudo pro estômago, né? Então você não consegue nem pensar direito. Gente, só quer dormir. Compartilha a live, tá certo? Quem tá entrando agora, compartilha, espalha a palavra de Deus, porque se tu não tem coragem de falar muitas vezes, não tem coragem de pregar, só o fato de tu estar compartilhando uma live que tá falando sobre os sinais da volta de Jesus tá ajudando muito na obra e no reino, tá bom? Voltando pro assunto. Não tá ajudando a Jéssica e o Paulo, tá ajudando o evangelho a se espalhar. Então assim, gente, comer demais tira o foco, né? Deixa o nosso cérebro super sobrecarregado, o nosso corpo sobrecarregado. Outra questão, ingerir alimentos e bebidas que não faz bem pro nosso corpo, né? Não se cuidar da higiene também é uma grande importância, né? Então, assim, qualquer parte do nosso corpo, nós somos templo do Espírito Santo. Ontem mesmo eu fiz algo que eu senti que eu pequei. Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu tenho que me cuidar. Tanto por dentro, o que eu como, o que eu bebo, o que eu assisto, tanto por fora. E ontem eu saí de bicicleta no sol, tava muito quente, e eu pensei em passar protetor. Creio que foi o Espírito Santo, né? Dizendo, Jéssica, passa protetor, né, minha filha? Senão tu vai virar um pimentão. Hoje ela tá combinando com o vestido. Aí não tá aparecendo muito, mas eu tô assim, ó. Tá terrível, tá doendo. Então, assim, eu não me cuidei, pedi perdão pra Deus, porque eu não cuidei do templo. Então, é nas pequenas coisas que a gente tem que se cuidar. Então,
certos alimentos que inflamam, né, o sangue. Eu, por exemplo, eu amo doce. Eu tô tentando diminuir o máximo possível, né, de doce. Então, tô escolhendo as frutas. Porque o doce a gente sabe que vicia, né? Mas faz mal. Por quê? Porque ele inflama. Ele inflama o sangue. Todo alimento que a gente come se transforma em quê? Em sangue. E a gente precisa de um sangue o quê? Puro, um sangue bom. Limpo. Porque esse sangue vai para o cérebro. E o cérebro que faz a gente pensar. E é o cérebro que faz a gente se conectar com Deus. E é isso que Satanás quer evitar. Ele quer interromper essa conexão. Exatamente. Pode continuar com o próximo. Porque a gente estando com o cérebro limpo, com o sangue limpo, com o pensamento aclareado, a gente sabe, a gente percebe quando o inimigo está se aproximando. Agora, quando ele corta essa conexão com Deus... A gente tá com a barriga pesada, Exatamente. Cheio de coisa. Com o cérebro embotado, como a própria Ellen White fala. Então aí ele consegue cortar a conexão e consegue se aproximar e a gente não percebe. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Então o próximo tópico são atos de violência. Nossa, violência. A gente sabe, quase não vê na TV, né? A gente sabe muito bem como é que tá a violência, né? Então, ó, nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade e se apaixonara por um conjunto de falsidades. A terra estava cheia de violência. A guerra, o crime e o homicídio eram a ordem do dia. Assim será também antes da segunda vinda de Cristo. Aqui até tem um meme que fala, né? Ellen White assistiu o Jornal Nacional. Porque olha só, repete essa parte aqui, ó. A terra estava cheia de violência. A guerra, o crime e o homicídio eram a ordem do dia. Bom, a gente não assiste nada de jornal, mas se a gente coloca tipo 5 minutos... 2 minutos? 1 minuto! É sangue jorrando da TV. É só tragédia. É só tragédia. E isso acontecia muito com o povo antediluviano. E isso também vai acontecer. Ó. Assim será também antes da segunda vinda de Cristo. Não, está acontecendo. Está acontecendo, né? Cada Mas ela dia disse pior. lá que ia acontecer como foi nos dias de Noé, né? As uniões trabalhistas rapidamente se agitam e apelam à violência se suas reivindicações não são atendidas. Mais e mais claro está se tornando que os habitantes do mundo não estão em harmonia com Deus. Nenhuma teoria científica pode explicar a firme marcha de obreiros iníquos sob o comando de Satanás. Em toda a multidão, anjos ímpios estão em operação, instando homens a cometer atos de violência. Então, quando a gente não escuta a voz do Espírito Santo trabalhando na nossa mente, no nosso coração, se a gente não escuta a voz de Deus, a voz de quem que a gente vai ouvir, né? É, porque não tem meio termo, não tem em cima do muro. Em cima do muro é do inimigo. Ou é de um... Até na Bíblia diz, né? A gente não pode servir a 2 senhores, né? Ou agrada um e aborrece o outro, ou aborrece um e agrada o outro. Não tem como... eu sou neutro, eu não adoro a Deus nem ao diabo. Não, se tu não adora ninguém, tu adora o diabo. E a violência vem do diabo. E a violência vem do diabo. Ele consegue trabalhar na mente da pessoa que não está entregue a Deus, né? Infelizmente é assim, irmãos. A perversidade e crueldade dos homens alcançarão tal atitude que Deus se revelará em sua majestade. Muito em breve a impiedade do mundo terá atingido seu limite, e como nos dias de Noé, Deus derramará os seus juízos. Então a misericórdia de Deus, a benignidade de Deus, ela é infinita. Só que tudo tem um limite. E o que a gente está presenciando? A gente está presenciando gotas da taça da ira de Deus, que vão ser derramadas após o fechamento da porta da graça, que a gente vai ver mais à frente, que vai ser derramado sem o sangue da misericórdia de Jesus. São juízos diretos de Deus. E a gente tem que lutar e correr, né, para espalhar essa mensagem, avisar as pessoas que está para acontecer isso, para as pessoas poderem se salvar, né, se agarrar a Jesus e ser salvas, né. Continuando. Os terríveis relatos que ouvimos de homicídios e roubos, de acidentes ferroviários e atos de violência declaram que o fim de todas as coisas está próximo. Agora mesmo, precisamos estar nos preparando para a segunda vinda do Senhor. Por que agora? Porque a gente não sabe se a gente vai estar vivo daqui a 1 minuto. Então, o dia e o momento para a gente se apegar à palavra, se apegar a Deus, é hoje, é o agora, né? Então falamos também sobre a violência, né? Agora vamos falar sobre guerras e desastres. Aproxima-se a tempestade. Olha! Eu acho que eu conheço esse título. O nome da nossa página. Aproxima-se a tempestade. E precisamos
aprontar-nos para a sua fúria mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, um exame próprio. Um exame próprio, né? O Espírito Santo, ele toca em nós pra gente se olhar. Aqui não disse assim, ó, olha pro próximo e julga o próximo. Tá dizendo assim, ó, te olha. Um autoexame. A partir dali o Espírito Santo toca. E eu me arrependo por isso, por aquilo. Vivemos hoje no grande dia da expiação. Nesse grande dia a gente tem que fazer o exame próprio e levar tudo em confissão a Deus. E pela fé em Jesus Cristo a gente pede o perdão e se sente perdoado, né? O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras se submergirão, sendo sacrificados milhões de vidas humanas. E romperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Bom, a gente conhece pelas mídias, né, que está acontecendo nesse exato momento. Um grande vulcão está em erupção, que é o La Palma, numa ilha extremamente de pessoas ricas, com dinheiro. É um ponto turístico muito famoso, né? As Ilhas Canárias, né? Exatamente. É um lugar paradisíaco. Era até uns meses atrás. Porque esse vulcão, ele acabou com a ilha, tá acabando com a ilha. As casas simplesmente, elas sumiram, mansões. Isso em 80 e poucos dias de erupção. E tá mais de 2.000 locais. Quase 3.000 Quase 3.000 edifícios destruídos. 90 quilômetros de estrada destruída. Pela lava, né? Mais de 450 milhões de lava já saiu do vulcão. Então... E fora as coisas que acontecem aí no mundo, mansões que são... também teve, ano passado, né, um grande incêndio na Flórida e na Grécia também teve agora há pouco, né? Teve. Bom, se a gente for relatar tudo que tá acontecendo aqui, né? Teve inundações também na Índia. Inundações tá tendo agora, na Bahia mesmo teve tá tendo inundação. Na Alemanha também, né? Exatamente. Continua. E ali que a gente viu ali, né, que esquadras serão sacrificadas, não dá a entender que são navios que estão em guerra ou se preparando para guerra? Não sei. Continuando. Parece, né? E romperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Tornar-se-ão mais e mais frequentes os desastres de terra de estrada de ferro. Confusão, colisões e morte sem um momento de advertência ocorrerão nas grandes vias de comunicação. Que nem a gente vê agora, né? É 1 e 2, a gente liga a TV, tal pessoa famosa caiu o avião, tal pessoa bateu o carro. E assim vai acontecendo, né? O fim está perto, a graça está a terminar. Busquemos a Deus enquanto se pode achar, invoquemo-lo enquanto está perto. Nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra. Aumentará a guerra, né? Graçará é aumentar. Haverá epidemias, pragas e fomes. As águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Não é o que está acontecendo? Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Essa parte aqui também não precisa... Eu desliguei o telefone. Essa parte aqui também não precisa ler, pra gente adiantar um pouco. Grandes bolas de fogo. Kelly White teve uma visão de grandes bolas de fogo caindo direto em mansões lindas e maravilhosas. Pode passar pra essa aqui. Então nós vamos passar pro próximo tópico, que é terremotos e inundações. Gente, a gente está estudando sobre o Eventos Finais, capítulo 2, que fala sobre os sinais da volta de Cristo. Aqui a gente não quer que ninguém fique com medo, pelo contrário, que vocês tenham fé em Jesus Cristo, que vocês se arrependem dos pecados, primeiramente para nós a mensagem, depois para quem está assistindo. Então que a gente venha se arrepender dos nossos pecados, que a gente venha pedir perdão para Deus pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de fé, pelo nosso amor às coisas, ao invés de amar a Deus acima de tudo e qualquer coisa. A gente deve amar a Deus mais que os nossos
filhos, mais que os nossos cônjuges, mais que a comida, mais que a nossa própria vida, mais que tudo. Então que a gente se apegue a Deus para conseguir ter esse amor. Todos os estudos que a gente faz aqui, as leituras são tudo indicando um Salvador. E esses sinais é amor, porque Jesus deu sinais para nós, para nós, antecipou para que a gente se prepare. Pra gente se preparar. Ele não disse o dia e a hora, mas ele disse que ocorreria. Isso é um ato de amor imenso por nós, pra gente poder se preparar. Quando acontecer essas coisas, se preparem, olhem para cima, acompanhem, busquem, né? Tudo ele indicou pra gente, né? Então vamos ler o próximo tópico agora, terremotos e inundações. O inimigo atuou no passado e ainda está atuando. Ele desceu com grande poder e o Espírito de Deus está se retirando da terra. Aqui quando fala se retirando da terra, o Espírito fala dos ímpios, tá? Das pessoas que não aceitam. Das pessoas que não aceitam. Então, essas pessoas endemoniadas que matam os próprios filhos, que estupram bebês, que fazem horrores, são pessoas que já rejeitaram tanto o Espírito Santo e a voz de Deus, que o Espírito Santo se retirou delas. Então vai chegar um tempo que o Espírito Santo vai se retirar de todas as pessoas que não querem saber de Deus. Vai ser um ato universal de Deus, né, sendo retirado. Sabe a voz da consciência que as pessoas falam? A voz da consciência é o Espírito Santo. É ele quem fala, faz assim, vai por esse lado, não fala assim, tenha calma, paciência. Não, mas esse lado aqui tu vai te dar bem, aquele lá não é um lado bom. Pensamentos salvíficos e edificantes são a voz do Espírito Santo trabalhando na nossa mente. Então quando a gente nega, ele simplesmente sai, porque Deus não força nada. E aonde que ele nos fala? Na mente. E aonde que é a temperança e o domínio próprio? Na mente, tudo é na mente. E é isso que Satanás tenta embotar, que ele tenta, né, cortar a conexão, né, na mente da gente, porque é onde Deus fala com a gente. Então, né, o Espírito de Deus está se retirando da terra. Deus tem retirado sua mão. Só temos de olhar para Johnston, na Pensilvânia. Ele não impediu que o diabo acabasse com a existência de toda essa cidade. Isso naquela época. Naquela época. E essas mesmas coisas aumentarão até o fim da história terrestre. Então, o que aconteceu com aquela cidade de Johnstown? Eu estou sem óculos hoje, eu esqueci meu óculos. Acho que eu estou com dificuldade. O que aconteceu, esse juízo que aconteceu com essa cidade, vai, né, aumentar agora com o final. No mundo. Né? A crosta terrestre será dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos nas entranhas da Terra. Vários vulcões aí entrando em erupção, né? A gente vê, né, que está entrando bastante. Lugares que simplesmente do nada abrem uns buracão assim, cai carro para dentro, do nada. Estes elementos, uma vez desprendidos, arrebatarão os tesouros dos que durante anos têm aumentado sua fortuna pela aquisição de grandes posses a preços de fome dos que estão a seu serviço. E o mundo religioso também será terrivelmente abalado, pois o fim de todas as coisas está às portas. Chegou a hora, o tempo, em que num momento podemos estar em terra sólida, e no futuro e no outro momento pode ela estar fugindo debaixo de nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera. Então lá no Brasil nunca dá terremoto, né? Daqui a pouco, bum, sai o chão aqui debaixo da gente e deu um terremoto. Né? Isso é um exemplo. Em incêndios, em inundações, em terremotos, na fúria das grandes profundezas, nas calamidades por mar e terra, é transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre com os homens. Onde que eu li isso? Em Gênesis 6. Quando Deus anuncia o dilúvio, ele diz, o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Né? Aqui reforçando de novo. Né? Antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, tudo na natureza estará em convulsão, fora das ordens. Raios do céu, unindo-se ao fogo da terra, farão com que as montanhas queimem como uma fornalha e lancem suas torrentes de lava sobre aldeias e cidades. Massas derretidas de rochas, lançadas na água pela sublevação das coisas ocultas na terra, farão ferver a água e arremessarão pedras e terra. Haverá fortes terremotos de grande destruição de vidas humanas. É o que a gente tem acompanhado, né, irmãos? Nada disso está longe do que a gente tem visto, né? Mas as coisas vão aumentar, né? Crimes, fomes e epidemias. Preste atenção nesse primeiro trechinho aqui. Olha só o que diz. Satanás está trabalhando na atmosfera. Envenenar-a. E aí dependemos de Deus quanto à vida.
Olha só, Satanás está trabalhando na atmosfera, envenena, e aí dependemos de Deus quanto à vida. Nossa vida é presente e eterna, e estando na posição em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alerta, totalmente devotados, de todo convertidos e consagrados a Deus. Mas parece que nos achamos como paralisados. Deus do céu, desperta-nos. Por misericórdia. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar. Prestem bem atenção nessa profecia, irmãos, escrita há vários anos atrás. Uma das fontes de vida e nutrição com um veneno fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. Essas coisas são o resultado de gotas das taças da ira de Deus que estão sendo borrifadas sobre a terra e constituem... Juízos indiretos de Deus, então. Constituem apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. As fomes aumentarão, epidemias arrebatarão milhares de vidas. Perigos provenientes dos poderes de fora e de atuações satânicas por dentro estão por toda parte ao nosso redor, mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Não podemos esquecer que por trás de tudo, Deus que está comandando, Ele que está comandando. E Deus permite para que aconteça as coisas, para que a gente acorde, para que a gente veja que o mundo está acabando. Essa também é uma misericórdia de Deus, deixar que as coisas aconteçam. Porque se tudo continuar a mil maravilhas, se a nossa vida continuar a mil maravilhas, nada acontecendo, a gente vai vivendo nesse mundo, nem pedindo para Jesus voltar. Né? Exatamente, é um despertador. Exatamente. É um alarme. Os relatos de transações fraudulentas, homicídios e crimes de toda a espécie chegam até nós diariamente. E o que mais tem aqui no Brasil? Corrupção, né? Fraude. A iniquidade está se tornando uma coisa tão comum que não ofende mais a suscetibilidade como em tempos passados. Então, assim, a violência tá tão normal que muitas vezes nem choca mais. Muitas vezes a gente não sente nada. O coração esfriou de uma forma que a gente nem espanta mais quando a gente vê coisas horríveis que aconteceram. Agora, o desígnio de Deus nas calamidades. Então, por que Deus deixa acontecer as calamidades? Tem um propósito, como eu disse, Deus que está com a mão no volante, né? Então, qual é o desígnio de Deus nas calamidades? O que significam as horríveis calamidades no mar? Embarcações arremessadas para a eternidade sem aviso prévio? O que significam os acidentes na terra? Fogo consumindo as riquezas que homens acumularam em grande parte pela opressão dos pobres. O Senhor não intervirá para proteger a propriedade daqueles que transgridem a sua lei. Violam seu concerto e calcam aos pés o seu sábado, aceitando em seu lugar um dia de descanso espúrio. Que a gente está ouvindo aí comentar sobre o Domingo Verde, né? É um dia de descanso espúrio, né? Que não é o que Deus determinou. As pragas de Deus já estão caindo sobre a terra, arrebatando os edifícios mais suntuosos. Não as 7 pragas, viu, irmãos? Aqui ela não está falando sobre as 7 pragas, está falando sobre os juízos de Deus para alertar o povo. Exatamente. As 7 pragas vai ser um pouquinho antes de Jesus voltar. Isso. Depois que a porta da graça fechar. As pragas de Deus já estão caindo sobre a terra, arrebatando os edifícios mais suntuosos como por um sopro de fogo do céu. Esses juízos não farão com que os cristãos professos caiam em si, despertando? Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele, se prepare, para que os pecadores temam e tremam diante dele. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar homens e mulheres à razão. Mediante atuações incomuns pela natureza, Deus expressará a instrumentalidades humanas em dúvida, o que ele revela claramente em sua palavra. Então não vai ter desculpa para não ver que Deus está alarmando as pessoas, né? Quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões, de destruição pelo fogo e inundações, com grandes perdas de vidas e propriedades.
Aparentemente, essas calamidades são caprichosos desencadeamentos de forças da natureza desorganizadas e desgovernadas, inteiramente fora do controle do homem. Mas em todas elas pode ler-se o propósito de Deus. Elas estão entre os instrumentos pelos quais ele busca despertar a homens e mulheres para que sintam o perigo. Então, o propósito de Deus em todas as tragédias que ele permite acontecer é justamente para despertar o homem, porque muitos vivem a vida pensando que o homem não sabe de onde ele veio, como ele vai viver aqui, para onde ele vai. Vivem a vida aqui e simplesmente vai vivendo, e não é esse o propósito de Deus. Vivemos e vivemos, que amanhã vamos morrer. E não é esse, nunca foi o propósito de Deus. O propósito de Deus é que o ser humano fosse eterno, que o ser humano nunca eterna, passasse pelo luto, eterna. Nunca passasse por tristeza. Então, todas essas tragédias levam o ser humano, às vezes, a pensar: o que está acontecendo? Até quando esse mundo vai? Leva a curiosidade, de repente, até de ir até a Bíblia, né? Que é o que fala a profecia, e pesquisar. A Bíblia, que é esse livro tão antigo, né? Mas que fala de coisas tão atuais, né? Os eventos futuros estão nas mãos do Senhor. Gente, tá quase acabando, tá? Esse é o último tópico. O mundo não está sem um governante. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, essa live no Facebook e vídeo no YouTube. O mundo não está sem um governante. O programa dos sucessos futuros está nas mãos do Senhor. Então tem gente que diz: Deus abandonou o mundo. Não, tudo está acontecendo conforme tem de acontecer. Não é Deus que faz o mal, deixando isso bem claro. Ele nunca faz o mal. Ele permite que as coisas aconteçam. A majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações e os negócios de sua igreja. Então aqui eu não vou ler todo esse tópico, porque a gente já avançou bastante no horário. Vou ver se tem uma parte bem importante aqui, mas eu peço que vocês em casa baixem um aplicativo que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Que vocês baixem o aplicativo, que vocês estudem essa parte com calma, né? O livro Eventos Finais. O livro Eventos Finais é uma grande bênção. Então, deixa eu ver aqui só um pouquinho. Vou ler o último tópico aqui para acabar, tá? A consideração do céu pelas questões da terra. Poupando a vida do primeiro homicida, Deus apresentou diante de todo o universo uma lição que dizia respeito ao grande conflito. Falando de Caim, né? Foi o seu intuito não somente abater a rebelião, mas... Não tá falando sobre Satanás? Falando sobre Satanás. Poupando a vida do primeiro homicida... É que às vezes fala sobre Caim quando ela fala isso. Não. Deus poupou a vida de Satanás. Poupou a vida de Satanás. Justamente para que todos conhecessem o caráter de Deus e o caráter de Satanás. Tá falando aí de Satanás. Deus simplesmente, quando Satanás pecou, se Deus simplesmente tivesse destruído Satanás, que ele poderia ter feito isso, o que ia acontecer? Os anjos, né, lá no céu, iriam simplesmente dizer assim: nossa, eu vou ter que obedecer a Deus por medo, porque senão ele vai me destruir. E Deus nunca quis isso. Deus sempre quis que a gente obedecesse a ele por amor e não por medo. Deus, se a gente está na igreja, se a gente está orando, se a gente está jejuando, se a gente faz reforma da saúde, se a gente ajuda os outros por medo de não ir para o céu, nós não iremos para o céu. A gente tem que fazer tudo isso porque a gente ama Jesus, porque a gente já se sente salvo. O caminho do céu é Jesus. Exatamente. Então, Deus poupou a vida de Satanás para que todos soubessem qual o caráter verdadeiro de Deus e qual o caráter verdadeiro do mal. Foi o seu intuito não somente abater a rebelião, mas demonstrar a todo o universo a natureza da mesma. Os santos habitantes de outros mundos estavam a observar com o mais profundo interesse os acontecimentos que se desenrolavam na Terra. Sim, existem outros mundos. São essas terrestres que vêm visitar a Terra? Não. São mundos criados
por um Deus criador, porque ele é um Deus criador, ele não criou a terra e pronto, e acabou, não vou criar mais nada. Não, ele é um Deus criador. Só tem que a gente milhares não tem de mundos. contato com esses outros mundos, porque nós somos pecadores, nós levaríamos o pecado para essas pessoas. Exatamente. Então nós não temos contatos extraterrestres. Não existe isso. Tudo isso são demônios que fazem para confundir as pessoas. O Satanás sempre vai pegar uma verdade e confundir, misturar para transformar em mentira. Deus tem consigo a simpatia e a aprovação do universo inteiro, enquanto passo a passo seu grande plano avança para o completo cumprimento. O ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo justificaria a Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Todo o universo está observando com inexprimível interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. Nosso pequenino mundo é o livro de estudo do universo. E se a gente pegar ali, ó, esse trechinho ali, ó, que tu acabou de ler, Deus quis expor o caráter do pecado, o caráter de Satanás. Porque se Deus lutasse nesse grande conflito com Satanás com o poder de Deus, não haveria luta. Satanás seria destruído. Mas para amadurecer o caráter do mal e mostrar para todo mundo o que é o pecado, aonde levaria o pecado, Deus luta nesse grande conflito com o caráter, mostrando assim o caráter dele e o caráter do inimigo. Gente, tem um estudo aqui na página, comigo e com o Paulo, que fala sobre a origem do mal. E nesse estudo a gente explica bastante sobre como Jesus lidou com essa situação do grande conflito entre o bem e o mal. E o porquê que Deus deixou o mal, deixa ainda o mal ir tão adiante assim, né? Resumindo para vocês, eu quero que vocês vejam esse estudo, quem ainda não assistiu. Mas resumindo para vocês, eu como mãe e o Paulo como pai, a gente não desejaria que os nossos filhos nos amassem por medo, não, né? Porque faríamos mal a eles, destruiríamos eles. Eles seriam robôs, né? Aí eles seriam robôs. A gente quer que eles nos amem porque a gente ama eles e porque eles sabem que em nós eles vão ter o maior amor que eles podem ter. Então é isso que Deus quer que a gente entenda também. Que ele ama e não obriga ninguém a amar ele. De forma nenhuma. Tá certo? Então vamos orar para terminar o estudo de hoje. Lembrando que essa live vai pro YouTube. Então quem tá me assistindo agora no YouTube, por favor, curte o vídeo, compartilha, comenta. Gente, espalha a palavra enquanto é tempo. Por favor, espalhe a palavra enquanto é tempo. Se não consegue espalhar por mim e pelo voz, Paulo. espalha através da nossa voz, não tem porque problema. a gente não é nada, a gente é só instrumento, tá certo? A gente Deus, só quer, a honra e glória. exatamente, a gente só quer que a palavra seja espalhada para as pessoas. Liane, boa tarde, irmã. Então vamos terminar agora, vamos orar. Que Deus abençoe a todos. Tora. Obrigado, nosso Deus e Pai, por mais um estudo da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a nos prepararmos para esses eventos, para que não sejamos pegos de surpresa. Muito obrigado pela Tua misericórdia, Teu amor infinito por nós, porque anteviu todos esses fatos e nos mostrou, para que pudéssemos nos preparar. Nos ajuda, Pai, derrama o Teu Espírito Santo sem medida sobre nós. Amém, em nome de Jesus te pedimos e agradecemos por tudo. Abençoa todos os nossos irmãos que vão assistir a live ou a gravação no YouTube. Que todos sejam abençoados pela Tua poderosa mão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente. Até a próxima. Até semana que vem com o estudo 3, que eu não lembro agora qual é o título. Mas vai ser interessantíssimo porque eu vou deixar aqui na descrição o link do estudo Origem do Mal e o link para vocês baixarem os vídeos. E o tá link certo? do próximo estudo também pra gente... Link não, o nome. O nome do próximo estudo é que eu sou meio... com a coisa de tecnologia. Tá. Tchau, irmãos. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima.